Bom, estamos novamente ao vivo, fazendo esta que é a segunda live desta temporada. O meu nome é Leandro Alano e eu sou mordomo-mor da Casa Imperial da dinastia de Borgonha, do ramo de Avis Trastâmara, família Lisboa. E quero comunicar que, como eu já anunciei antes, esta temporada vai ter as mesmas 10 lives que a temporada anterior, sendo 3 de apresentação e outras 7 com conteúdo. Na primeira vez eu fiz um esclarecimento do que vem acontecendo, um pouco de prestação de contas. Hoje nós vamos aprofundar, vamos continuar falando desta denúncia que nós fizemos ao movimento monarquista, e no final vamos fazer uma mensagem para ser veiculado no canal Agartha Vídeos. Tá? No anterior nós fizemos um comunicado para vincular no canal Além da Nuvem, que são canais que estão aí nos apoiando. Em primeiro lugar, antes de mais nada, quero fazer esse comentário aqui. Só para introduzir, né? O que aconteceu? Nós denunciamos que há monarquistas entre nós que são contra a restauração. Estes monarquistas, por um tempo, eles vêm se agrupando em volta do ramo de Vassouras, né, que é um dos ramos de Bragança, do Bragança brasileiro. Então o que acontece? Essas pessoas, elas vêm até a Aliança Restauração Nacional como observadores, como espiões, e elas ficam quietinhas, né, todo o tempo, não acrescentam em nada, não fazem nada, provavelmente também não fazem nada no movimento bragancista, nos grupos de movimentos deles, só querem aparecer, só querem constar o nome, só querem desfilar, tirar foto do lado dos príncipes, é só isso. E essas pessoas no movimento monarquista unificado, que é a Aliança Restauração Nacional, estas pessoas elas se resumem a ficar observando e, quando tem oportunidade, fazem polêmicas. Então a questão dinástica é uma discussão que é só eles que trazem. A questão religiosa é só eles que trazem. A questão de Dom Sebastião é só eles que trazem ao debate. Então eles ficam implicando com a dinastia de Avis. Nós, que somos representantes da Casa de Avis, nós não fazemos proselitismo, nós não fazemos propaganda da nossa casa. As pessoas que estão conosco são aquelas que os bragancistas vêm expulsando. Os braganças expulsam do movimento monarquista e elas acabam simpatizando com a Avis. Mas nós não fazemos propaganda, nós sabemos que não há eleição para príncipe, nós não estamos fazendo campanha para que alguém vote em príncipe. Nós queremos exclusivamente a restauração da monarquia. Mas aí vem umas acusações assim que nós precisamos nos pronunciar, uma vez que estamos sendo provocados. É assim. Desculpa. Então esse confrade aqui foi um que foi interceptado pela nossa inteligência exatamente nessa postura que ele estava. Não fazia nada, estava espionando, não divulgava o nosso movimento para o movimento ao qual ele pertencia e também não divulgava o movimento dele na aliança. Então ele não estava acrescentando em nada. Aí ele vem assim, ó: a pessoa é contra o candidato que está abrindo as portas aos monarquistas. Não sei a quem ele está se referindo, se é ele mesmo ou é o Bolsonaro. Se diz monarquista e luta pelo sebastianismo. Não sei se ele está querendo dizer que monarquista não é sebastianista ou vice-versa. Cada dia que passa, acredito mais que o sebastianismo foi um meio de infiltração encontrado pelos esquerdistas
para minar o movimento monárquico. O sebastianismo é mais antigo que a monarquia. O sebastianismo é mais antigo que a Casa de Bragança. Como é que ele vai dizer uma coisa dessas? Não tem cabimento, isso é ignorância pura ou é gente mal intencionada, mau caráter. Que é o que nós acusamos ele. Cínico, mau caráter. Disse assim, ó: é incrível ver como a maioria dos sebastianistas são de esquerda, como seu líder Leandro Alano. Aliás, o suposto príncipe de Avis gosta de tirar fotos com uma boina vermelha, como o Che fazia. Incrível semelhança. Em primeiro lugar, eu nunca vi se a boina do Che era vermelha, porque as fotos eram em preto e branco. Em segundo lugar, eu nunca vi Dom Antônio César em foto com boina vermelha. Aliás, Dom Antônio César não tira fotos, ele é um príncipe encoberto, que foto dele vai ter? Não tem foto. Menos ainda com boina vermelha. Aí aqui tem outros confrades aqui que acabam defendendo e tal, enfim. Bom, esse confrade é um cara mau caráter, ele falava mal de nós, falava mal do movimento. Ele foi confrontado, né, e não foi capaz de se defender, porque na verdade ele falava mesmo. E quando ele se retirou do movimento da Aliança Restauração Nacional, que aliás ele não se retirou porque ele faz parte do grupo do Rio de Janeiro, nós sabemos que ele faz parte do grupo do Rio de Janeiro, ele admitiu que ele era um espião, que ele estava monitorando os nossos grupos, tá? Então me permita só, antes de continuar, porque agora sim, né, nós estamos sendo provocados, nós vamos divulgar o que é o sebastianismo, porque as pessoas estão perguntando, e aqui tem uma pessoa perguntando aqui, que eu vou ler as perguntas que ela fez, que são muito pertinentes e são importantes. Assim, só chama o confrade esse, né? Diz assim: boa tarde. Os sebastianistas são católicos igual aos Bragança? Tá? Aí esta pessoa aqui, ela respondeu, eu vou dizer, sebastianismo é cristão. O sebastianismo é cristão. A maioria dos sebastianistas são católicos e, enfim, Dom Antônio César, ele é católico. Tá? Aí a pergunta assim: olá, boa tarde. Não necessariamente. Aí a outra pergunta: os sebastianistas são do bem? Aí o confrade esse responde, né, que ele é evangélico, respeita a fé católica. Sim, ao longo da história foram marginalizados, os sebastianistas foram marginalizados ao longo da história. E muitas mentiras foram ditas sobre os sebastianistas. Para ser preciso, todos os sebastianistas são cristãos, a maioria é católica, correto. Alguns são mais saudosistas e se aproximam mais da antiga igreja bizantina. Aí o outro confrade pergunta: saudosista? Mas, genericamente, são todos cristãos, independente de religião. Tá? Então, assim, ó, que é a resposta oficial. O príncipe e sua casa é de orientação cristã. O príncipe ele é católico. O príncipe é católico. A casa imperial é de orientação cristã. Isso está em Constituição. Seus servos são preferencialmente não ateus. Esta é a identidade religiosa do sebastianismo. Tá? Sim, é isso mesmo. Tá? Então, vamos começar. Deixando claro, né? Os vídeos da temporada anterior, nós esclarecemos. Havia um vídeo sobre mim, minha história, meu passado,
minha trajetória política, inclusive como progressista. Eu nunca escondi que eu sou progressista. Mas no sebastianismo, outro vídeo sobre o sebastianismo não é de esquerda, nem de direita, nem de centro, nem de cima, nem de baixo. O sebastianismo é a identidade nacional luso-brasileira. Quando eu disse no vídeo anterior que nós nos confundimos com a identidade nacional, eu quero dizer, o sebastianismo, ser sebastianista, ser tradicionalista, luso-brasileiro, são ideias que se confundem. Né? Por quê? Porque há um movimento cultural muito forte sebastianista. Como diz o professor L'Oréal Rocha, é um movimento messiânico. Que é o quê? Se refere ao rei Dom Sebastião, que por uma conspiração mundial, que é a conspiração que hoje está à frente ainda dos governos dos países deste mundo, e também ao nosso, esta conspiração desse governo mundial foi aquela que acabou com o Império Luso-Brasileiro, que era o maior império de todos os tempos, que era o maior império desta terra, que foi a maior potência bélica e econômica deste planeta por séculos. Foi posto fim por uma conspiração que afastou o rei Dom Sebastião, que não morreu. Este rei ele fugiu de uma batalha e ele acabou se apresentando em Roma e foi entregue a Madrid, e Madrid fez ele cativo até a sua morte. Tá? Então aí acabou. E existe ainda a esperança, a expectativa, isso era sabido do povo português. Existia a expectativa e a esperança de que este rei retornasse, ou seus herdeiros. E ele deixou herdeiros. E há linhagens sebastianistas, hoje isso é claro. E nós vamos começar a esclarecer isto, porque o povo quer saber. O povo não sabe. Por quê? Porque os herdeiros do trono, eles foram perseguidos, eles foram exilados, tá? Tanto que eles vieram parar no Brasil. E o avô do atual príncipe, ele saiu em um almanaque, isso depois que terminou a monarquia portuguesa, né? Saiu uma genealogia no almanaque latino, e essa genealogia apontava este príncipe como o herdeiro. O avô e o bisavô dele na época eram vivos. Depois, com a lei do banimento no Brasil, né, proibição de se falar em monarquia, cláusula pétrea, enfim, até 1988 estava proibido se propagar a monarquia no Brasil. Então o que aconteceu? A partir daí, até o plebiscito de 93, então o pai do príncipe esperado resolveu registrar a sua pretensão ao trono, que estão tudo registrado em cartório, tem toda uma documentação, e esse registro, logo após o falecimento deste príncipe, o seu filho registrou também as suas pretensões dinásticas. Então está tudo registrado, está tudo legalizado. Tá? E logo após isso acontecer, ele restaurou, né, Casa Imperial, e foi quando eu fui eleito o mordomo-mor desta casa, para estar à frente, e a minha missão é a unificação do movimento monarquista e a unificação da Casa Imperial. Então o que acontece? O movimento monarquista se une, uma vez que as lideranças desse movimento organizam em conjunto, encontros conjuntos, são encontros de monarquistas pela restauração. Isso é diferente desses encontros de monarquistas que existem, porque esses monarquistas que aí estão, eles não são todo o movimento, eles são grupos, e cada um desses grupos tem as suas ideias, e eles juntos não formam um consenso, nem mesmo a restauração é um consenso. Tá? Então o que acontece? Os encontros de monarquistas pela restauração, ele unifica todos os monarquistas de todas as cores, tanto ideológicas, seja conservadores, progressistas ou liberais, quanto sebastianistas, independentes e bragancistas. Tá? Esse é o movimento monarquista
abrigado na Aliança Restauração Nacional. Então o que vai acontecer com essa unidade? Nós vamos promover um diálogo franco entre nós e também com a sociedade. Para que esse diálogo? Para construir consensos. E estes consensos, destes consensos vai ser feita a unidade e a restauração. Porque nós, sem unidade, não teremos a restauração. A restauração passa por isso. Porque nós somos um movimento aparentemente pequeno, aparentemente sectário, mas não somos pequenos nem sectários. Há muitos monarquistas por aí que nesses últimos 20 anos eles vêm sendo afastados e expulsos pelos bragancistas e censurados. E essas pessoas elas não se enquadram mais em movimento algum. E o que nós da Aliança Restauração Nacional estamos fazendo? Estamos arregimentando todos esses movimentos independentes. E também há bragancistas entre eles. Bragancistas seguidores do ramo de Paraty e também do ramo de Petrópolis. Essas pessoas também estão expulsas do movimento e nós também estamos trazendo para a aliança. Porque não existe landmarks que definam quem é ou quem não é monarquista. Todos somos monarquistas. E a restauração ela passa por todos os monarquistas. Porque o que importa? A restauração. Não importa quem é que vai ser o rei ou o imperador, os detalhes, isso se define depois, em um outro momento, e para isso serão chamadas cortes, porque o Brasil nunca teve cortes. O Brasil nunca teve um pontífice que viesse aqui e consagrasse a nossa monarquia. Então, que polêmica é essa de que nós estamos dividindo o movimento monarquista? Pelo contrário, nós estamos unificando o movimento monarquista e estamos denunciando aqueles que estão no ramo de vassouras só para fazer número, porque eles não apoiam de verdade os chefes deste ramo, que é Dom Luiz e Dom Bertrand. Nós sim apoiamos os 12 ramos da Casa Imperial. E bom, enfim, está esclarecida esta parte. Agora vamos começar a explicar o que é o sebastianismo, a começar pelo cânon do sebastianismo, que são 32 capítulos, 32 assuntos fundamentais para que entendamos o que é o sebastianismo e é essencial, né, que pelo menos metade deles seja conhecido pelos sebastianistas, mas também pelas pessoas que agora estão despertando curiosidade graças a esta provocação que eles estão fazendo a nós, de que nós estamos dividindo o movimento. Ora bolas, nós estamos dividindo o movimento. Nós não começamos a falar sobre isto. Nós fomos provocados. Sempre nos provocava a gente fugir dos debates e aí eles diziam, eles estão fugindo do debate. Estão fugindo do debate, eles não estão querendo debater, eles não têm argumentos. Nós não temos argumento, pinóia. Aqui está. Capítulo 1 do sebastianismo. A reconquista e a guerra contra a barbárie. A reconquista e a guerra contra a barbárie. Isso aconteceu há quase 1000 anos atrás, quando os cristãos eles estavam confinados ao reino de Astúrias na Península Ibérica. E aos poucos foi sendo conquistados territórios, Castela, Leão, Galícia. E aí foi criado o condado de Portugal. E os bárbaros, quem eram os bárbaros? Os bárbaros eram os muçulmanos da época, os mouros eram os bárbaros. Não porque eram mouros, não porque eram muçulmanos, não por causa da religião deles, que a nossa é melhor que a deles. Não é por isso, porque eles eram bárbaros. Eles utilizavam o islamismo, há muitos islâmicos que são monarquistas. Há monarquias islâmicas. O islamismo é uma religião de paz. Ela também é uma religião de paz. E não vou entrar no detalhe de por que isso e como isso se dá. Mas o que acontece com alguns regimes islâmicos? Eles têm um código medieval, um código de leis bárbaras. E este código se chama Sharia. Então, os islâmicos seguidores da Sharia são bárbaros. Os nossos inimigos da cristandade e da civilidade, e os nossos inimigos do sebastianismo e da nacionalidade portuguesa, enfim, da nossa identidade templário-cristã,
é a barbárie, e não é os muçulmanos. E a barbárie, ela pode estar no comunismo, a barbárie pode estar na maçonaria, inclusive a barbárie pode estar em Bragança também. Há segmentos das monarquias que são bárbaros. Há segmento do movimento monarquista mundial, de famílias monárquicas, que são blasfêmias. Elas estão alinhadas, tem uma escritura no Apocalipse que fala do sangue, não, do cálice das fornicações que embebedou aos reis do mundo. Está se referindo aos chefes de todas as nações que bebem deste cálice de fornicação. Fornicação é o quê? Idolatria. Então os chefes do mundo, eles estão bebendo de uma blasfêmia, de uma idolatria a um outro Deus, a uma outra religião, que inclusive pode estar dentro do cristianismo, pode estar em qualquer lugar, está em toda a sociedade, não está só no islamismo. Então a nossa guerra é a reconquista. E a reconquista é contra a barbárie. Esse é o capítulo 1. O capítulo 2, o Santo Grau, primeira parte, são 3 partes do Santo Grau. O que é o Santo Grau? Capítulo 3, a Cristofania e o milagre de Ourique. Este é o que se chama o mito fundador da nossa monarquia, da nossa teocracia. Nossa teocracia, ela foi fundada por Jesus Cristo. Então nós somos uma teocracia cristã, templário-cristã, mais do que católica. Ou seja, nós não somos vassalos da Igreja Católica. Nós somos, apesar de ser um reino católico, Portugal, de ter reis católicos, imperadores católicos, nós não somos vassalos de Roma. Nós não dependemos de Roma. Nós dependemos de um chamado divino que foi feito diretamente por Deus. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o nosso Senhor de Ourique. Então, logo em seguida, um milagre que confirmou o chamado divino e uma série de profecias históricas. A nossa trajetória histórica toda, ela confirma este milagre, ela confirma essas profecias, né? Então esse é o capítulo 3, a Cristofania e o milagre de Ourique. O capítulo 4, a luta do povo português pela soberania. Primeira parte de 3, a Revolução de Avis. Então esse capítulo, capítulo 4, fala sobre a Revolução de Avis. A Revolução de Avis, ela não é uma revolução isolada. Ela é a primeira parte de 3 da luta do povo português pela soberania. Então o que aconteceu? Este Santo Grau, este sangue, esta linhagem real, eleita, escolhida por Deus, ela perdurou. Mas os outros reinos e as conspirações mundiais, elas conspiraram várias vezes para acabar com essa soberania. E no episódio da Revolução de Avis, a revolução e o povo e a soberania foi vencedora. E aí se instalou um regime político da Revolução de Avis, que foi chamado da Dinastia de Avis, muito rico da nossa história. E é o capítulo 5, a Revolução de Avis, a primeira revolução liberal, burguesa e industrial. Então, da Revolução de Avis resultaram séculos de desenvolvimento, séculos de progresso, em que nós fomos a maior potência desta terra, o maior império de todos os tempos, e um império cristão. E isto foi resultante da Revolução de Avis. Tá? O que aconteceu? A nobreza e a burguesia se confundiam. Foi uma revolução liberal, mas não foi uma revolução anticlerical nem antimonárquica. Foi uma revolução que levantou uma dinastia monárquica, que era uma dinastia templária. Tá? Porque era um mestre do templo que foi escolhido rei. Era um mestre da Ordem de Cristo, um mestre da Ordem de Avis. E somente podia ser um mestre da Ordem de Avis alguém ligado à coroa, alguém ligado à família real da época. Então, neste momento, o reino passou a se transformar num império. Contou com o apoio da burguesia, no que a nobreza e a burguesia se confundia, que era a classe trabalhadora do reino naquele então, enriquecida e apoiada nesta aliança com o rei
e com o templarismo. Então o que aconteceu? Eles, enriquecidos, e patrocinaram as navegações e as conquistas e a descoberta do Brasil. Ela vem deste movimento de Avis. A descoberta do Brasil é um resultado desta aliança do reino com o templarismo, uma vez que nós sabemos que a América sempre foi conhecida. Os templários sempre conheceram a América. Só que neste momento eles transformaram a América em domínio da Ordem de Cristo e parte do Império Português, tudo ligado à coroa. Então, aí surgimos nós. O Brasil pertencia à Ordem de Cristo, né? Capítulo 6, Luís Vaz de Camões e as Lusíadas da Ordem de Cristo. Então, um pouco mais sobre isto, né? Também um pouco mais sobre a cultura imperial portuguesa, lusitana. Capítulo 7, o rei Dom Sebastião e a Batalha de Alcácer Quibir. Então aí conta essa história que eu estava dizendo, de que o rei foi ocultado, enfim, que esconderam, e quando acabou a monarquia espanhola, né, muitas revelações vieram à tona, porque os arquivos secretos eles foram liberados para os historiadores, e há historiadores sérios, e há correntes de historiadores muito sérias, com um trabalho muito sério sobre isto, que nos traz luzes. Né? O templarismo mesmo é conhecedor desses segredos, e há muitos templários entre nós no sebastianismo, porque o sebastianismo, o que aconteceu? Houve um momento que a coroa portuguesa, os templários se retiraram da coroa, retiraram apoio à coroa, e passaram, né, a ter uma certa autonomia e independência em relação à coroa, porque a coroa vinha descumprindo com uma série de promessas e um juramento, né, que depois nós vamos falar sobre esse juramento. Tá? Mas o templarismo apoia os ramos sebastianistas. Né? O templarismo apoia a dinastia de Avis, porque é uma dinastia templário-cristã. Tá? Então tá, o 7, a Batalha de Alcácer Quibir. Capítulo 8, a luta do povo português pela soberania, segunda parte, de 3 partes, a restauração. Então aqui a gente enquadra aí o Duque de Bragança, a família Bragança, que era a família mais nobre de todos os... Era e é a família mais nobre de todos os tempos do Império. É a família de Bragança. E esta família foi condestável do reino de Portugal no tempo da dominação filipina, no tempo da dominação estrangeira, no tempo da União Ibérica, quando a Espanha colonizou Portugal e as dominações portuguesas passaram a ser chamadas de colônia, porque o Brasil não foi colônia portuguesa, o Brasil foi colônia, sim, desses Habsburgo, que enfim, Dom João IV, o Duque de Bragança, ele era o condestável de Portugal. Tá? Então, aqui este capítulo fala sobre a restauração, quando Dom João IV, condestável do reino, convenceu as cortes de levantá-lo como rei. Aí ele fez o juramento da Imaculada Conceição, foi um rei sem coroa, não foi coroado, porque ele era um rei considerado um rei regente, um vassalo. Ele cuidaria da coroa, do trono, até a volta de um herdeiro de Dom Sebastião, que Dom Sebastião, por sua vez, nesta época, estava vivo ainda, estava cativo na Espanha, mas ele estava vivo, ele não foi morto. Tá? A restauração, primeira parte de 4, o juramento da Imaculada Conceição. Aí ele fez um juramento, foi esse juramento que ele jurou lealdade a Avis. Então hoje, se existe um reclamo da Casa de Avis, existe uma causa sebastianista a ser restaurada, é graças aos Bragança. E nós somos agradecidos aos Bragança, que são a família mais nobre do reino. O que esses bragancistas querem ir contra? Se são os Bragança que são sebastianistas, se são os Bragança que têm um juramento. Porque a dinastia Avis Trastâmara, ela também é herdeira do trono espanhol. Mas o trono espanhol foi usurpado e nenhum monarca espanhol fez um juramento de lealdade aos Trastâmara e prometendo devolver o trono aos Trastâmara. Ninguém fez isso como em Portugal se fez. Então em Portugal há um juramento que diz que o trono e a coroa vai ser devolvida quando se apresente um herdeiro da dinastia de Avis. E isso nós temos.
É sabido. Tá? Então a restauração, primeira parte de 4. Capítulo 10, a maldição dos Bragança. Essa maldição é real. O que aconteceu em 2007? Morreu o último dos primogênitos dos Bragança. Bragança não tem primogênitos. Não sei, eu não acredito nessas coisas. Sou cristão, tenho outras crenças, mas essa maldição é real e ela existe. Tá? Muitos aqui também não acreditam, enfim, alguns nem cristãos são. Mas enfim, houve um juramento à Imaculada Conceição e esse juramento previa uma maldição em caso de não cumprimento e essa maldição está vigente. Os caras estão morrendo. Tá? Maldição dos Bragança, capítulo 10. Capítulo 11, Máscara de Ferro, Príncipe em Exílio. Esse aqui era um duque de Aveiro, que era o verdadeiro herdeiro do trono. Ele estava exilado, ele foi obrigado a usar uma máscara de ferro, enfim, tem uma história muito rica e linda. O capítulo 12 é o caso da execução dos Távora. Com a execução dos Távora, né, Dom Gonçalo, que é o Máscara de Ferro, Dom Gonçalo Henrique, Dom Gonçalo Afonso, que é o Máscara de Ferro, ele passou a ser o Duque de Aveiro, o herdeiro do trono, porque os Távora eram os herdeiros do trono e eles foram executados numa acusação, depois se sabe que era uma acusação falsa, de conspirarem contra o rei Dom João. Mas o que acontece na verdade? O que tem por trás do caso dos Távora? É mentira. Na verdade, eles eram os herdeiros do trono, eles eram a família real. E eles eram uma família poderosa que viviam tranquilamente, eles eram populares, eles eram queridos, enfim. Vamos continuar. Capítulo 13, a revisão do caso dos Távora por Maria a Louca, que não era louca. Maria Louca não era louca. Maria Louca, ela viu o seu filho, Dom José, morrendo por causa da maldição dos Bragança e se deu conta. Não, peraí, vamos cessar com essa maldição. Ela era muito religiosa. Inclusive, ela é fundadora de uma das ordens de Cristo que nós temos hoje na causa. E ela, com a morte do seu filho, é evidente que ela ficou abalada. Ela ficou bastante abalada, ela quis desfazer essa maldição, ela quis rever o caso dos Távora, o julgamento dos Távora, e quem sabe devolver a coroa a seus verdadeiros e legítimos herdeiros. O que aconteceu com ela? Foi dada como louca. Foi dada por louca, foi interditada e passou a reinar o seu filho, Dom João VI, como príncipe herdeiro. Então, a revisão do caso dos Távora por Maria Louca, que não era louca. Capítulo 14. O exílio dos Lisboa, protegidos pela Ordem de Cristo. Até hoje, a família Lisboa, porque o Máscara de Ferro mudou o sobrenome, e se mudou e fugiu. Isto, provavelmente, proposta dos templários, a Ordem de Cristo, que protegia eles, né, que protegia esta família. Provavelmente eles disseram, vamos para o Brasil, eles vieram para o Brasil, e aqui estão estabelecidos desde esta época. Tá? Esse é o capítulo 14. Capítulo 15, a usurpação dos domínios da Ordem de Cristo e a separação do Reino Unido. O Brasil nunca foi colônia. De Portugal menos ainda. O Brasil nem pertencia a Portugal. Então, o príncipe de Portugal, o príncipe português, não podia vir ao Brasil e declarar independência do Brasil de Portugal, se o Brasil não era dependente de Portugal. Tanto que quando a família real portuguesa veio transferir a sede do governo, a sede do império, a capital do império foi ser transferida para o Rio de Janeiro, eles pediram permissão para um bispo que era o protetor da Ordem de Cristo, enfim, era o responsável pelo Brasil. Teve que pedir permissão para o bispo, para quê? Porque era da Ordem de Cristo esse país, essa terra, e ainda é. Porque eles tenham feito um monte de falcatrua, isso não retira o direito, né? Porque o direito canônico, o direito divino, o direito canônico, o direito nobiliárquico e o direito natural não é revogado. Então, o direito constitucional ele não se sobrepõe a esse direito. E
o Brasil pertence à Ordem de Cristo. E o Brasil nunca foi colônia. Isto é o capítulo 15, a usurpação dos domínios da Ordem de Cristo e a separação do Reino Unido. Tá? A separação do Reino Unido. O que acontece? A Constituição de 1822, a Constituição portuguesa, ela deu a independência para o Brasil, a independência política. Então o Brasil já era independente quando eles aqui proclamaram a independência e pediram a nova Constituição. Ou seja, o Brasil já era independente e já tinha a Constituição. O que acontece é que as monarquias não eram separadas, como foi separado. Tá? E o que acontece? Quem separou a monarquia voltou para Portugal e reclamou o trono português. Então a monarquia não foi separada. Além da monarquia não ter sido separada, um imperador ele tem que ser consagrado pelo pontífice. Ora, isso aqui não era uma monarquia católica? Não são católicos os monarquistas? Esse é o direito. E nunca veio um pontífice aqui consagrar. Veio o fulano lá que era o representante do Papa, ele consagrou. Não conta. Isso aí, ele consagra rei. Ele não consagra imperador. O imperador tem que ser o pontífice, tem que ser o Papa. O Papa nunca veio aqui confirmar a separação das monarquias. Então a monarquia brasileira e a monarquia portuguesa é a mesma. Ah, mas isso não existe, como assim? Como não existe? A Inglaterra é assim. A Holanda é assim. A Holanda tem países. Tem meia dúzia de países aí que o rei é o rei Guilherme. O rei Guilherme e a rainha máxima são os reis de vários países. E são países independentes. E é a mesma monarquia. São países independentes politicamente, mas é a mesma monarquia. A mesma coisa com a Inglaterra, com o Canadá, com a Austrália, com a Nova Zelândia. Tem uma série de países que é governado, que é reinado da rainha Elizabeth. Tá? Como é que isso não vai existir? E outra coisa, o Reino Unido da Inglaterra foi uma imitação do nosso Reino Unido. Tá? São 32 capítulos do cânon sebastianista. Né? Eu li até o 15. Tá? Depois vem o 16, é o sonho de Nabucodonosor, que tem a história do Quinto Império, essa coisa toda. Bom, enfim, pelo menos até aqui é importante que todos dominem. Tá? Daqui em diante nós vamos falar na próxima live. Tenham em conta, este ano nós vamos fazer outra temporada de 10 lives, sendo 3 de apresentação e outras 7 entrando no conteúdo do cânon sebastianista. Nós vamos passar por aqueles assuntos que nós não passamos na temporada anterior. Nós vamos falar sobre o que nós prometemos falar na temporada anterior e não falamos. Nós vamos falar nessa temporada, nesses 7 vídeos que vêm. E no próximo vídeo, na próxima live, nós vamos falar o resto do cânon sebastianista, tá? E também sobre esses assuntos que ficaram pendentes. As lives nós pretendemos, é uma meta, nós pretendemos fazer as lives todo dia 7, 16 e 25, tá? E esperamos que todos possam desfrutar. O que acontece? Nós também fizemos, mesmo com um atraso de um ano, nós começamos o censo. Na próxima live eu vou apresentar algumas estatísticas já do primeiro mês, em que nós fizemos o formulário do censo. Então vocês procurem nos nossos grupos de Facebook, peçam aos nossos representantes no WhatsApp, no Facebook, nas redes sociais. Vou pedir que coloquem nos grupos de YouTube, né, nos canais de YouTube e Vimeo, que também se coloque aí na descrição que se coloque o link para o censo. Respondam esta primeira fase do censo dos monarquistas pela restauração. Porque esta primeira fase é para que a gente possa identificar quem são os líderes dos movimentos monarquistas. Para que a gente possa identificar com quem nós podemos contar. Primeiro, para continuar com o censo, e segundo, para preparar as cortes que nós vamos chamar, que são as cortes que vão decidir todo o assunto, que são as cortes que vão unificar a Casa Imperial. Tá? Então, participem do censo e estejam atentos no dia 7, no dia 16, no dia 25, as nossas lives. Tá? Agora, encerrado o nosso assunto,
Agora vamos preparar para falar para o canal Agartha Vídeos. Então, vamos lá. Irmãos e irmãs, confrades e confreiras, inscritos no canal Agartha Vídeos. Eu pedi para o confrade Luiz Augusto Weber Salvi que possa fazer uma edição e colocar publicar no seu canal um vídeo de 3 minutos em que nós estamos fazendo um esclarecimento. Meu nome é Leandro Alano, eu sou mordomo-mor da Casa Imperial Luso-Brasileira. Representamos a dinastia única de Borgonha, o ramo, a Vistrastâmara e a família Lisboa, que é a família imperial, que é a família do Duque de Lisboa, que é o príncipe esperado do sebastianismo, de todas as profecias, é o príncipe encoberto. Nós queremos avisar que somos parte do movimento Aliança Restauração Nacional, que também o confrade Luiz Augusto Weber Salvi, que é do canal, ele também é parte deste movimento. Este movimento congrega a todos os congrega a todos os monarquistas. Esse movimento congrega a todos os monarquistas pela restauração. E o objetivo deste movimento é a unificação do movimento monarquista por uma restauração da monarquia luso-brasileira e também, enfim, pela restauração no mundo, das monarquias e do antigo regime. O que acontece? Dentro desse movimento estão todos os tipos de monarquistas, monarquistas independentes, monarquistas tradicionais, monarquistas sebastianistas e monarquistas bragancistas. Eu particularmente, como represento um dos 12 ramos da Casa Imperial, nós representamos aquilo que se chama a dinastia de Avis, que é o movimento sebastianista. E eu me auto-intitulo o líder do sebastianismo, na posição de mordomo-mor de Sua Alteza, o Duque de Lisboa. E eu, como líder do sebastianismo, eu quero fazer um comunicado. Nós estamos identificando um ataque ao sebastianismo e à causa de Avis, a causa da Revolução de Avis, que é uma modalidade diferente de monarquia que nós representamos e que nós propomos. Nós temos outras propostas. Nós propomos um governo descentralizado, nós propomos poder local, todo o poder ao povo e aos representantes do povo, eleitos democraticamente, porque assim sempre foi no tempo da Revolução de Avis, e assim sempre foi no Império Luso Brasileiro. Todo o poder estava com as câmaras municipais, era um poder republicano local, que o povo era representado. Nós também temos projetos de restaurar toda a história da família e que as famílias estejam representadas em clãs e federadas e confederadas, e que tenham espaço, que tenham parte no reino, no império, em todas as instituições. Então, este é uma proposta diferente que nós construímos dentro dos nossos grupos e que nós queremos levar aos encontros e que nós queremos levar às cortes, a nossa proposta de monarquia, que é diferente dessa proposta vigente, que é uma proposta, enfim, de uma monarquia não confirmada, de uma dinastia cadete que está vigente. Tá? Mas o que acontece? Nós estamos sofrendo ataques por quê? Estão nos acusando de sermos comunistas. Estão nos acusando de nos infiltrarmos no movimento monarquista para provocar a divisão. E isso tudo é mentira. Nós estamos promovendo a união de todos os monarquistas. E evidente, para te promover a união, tu tem que reconhecer que não há união, que são desunidos. Tá? O movimento monarquista não é exclusivamente o ramo de vassouras da Casa de Bragança. Não é. O movimento monarquista é muito amplo. E o sebastianismo e a monarquia, ela representa todo o povo, não só brasileiro, como
luso brasileiro e todas as outras etnias dos países que fazem parte da comunidade de países de língua portuguesa. Então, a gente pediu esse esclarecimento para diferenciar o que é o sebastianismo, ao qual representamos, e vamos fazer um esclarecimento, porque as pessoas estão querendo saber, né? Uma vez que eles estão provocando esse debate, eles estão nos provocando com essas acusações, as pessoas querem saber quem é o ramo de Avis, quem é o sebastianismo. Nós vamos esclarecer. Tá? E, por outro lado, a Aliança Restauração Nacional, que é a unidade de todos os monarquistas, ao qual vocês, muitos, eu sei que muitos dos seguidores e dos inscritos no canal Agartha Vídeos, nós sabemos que muitos são monarquistas, né? Nós convidamos a todos que possam integrar a Aliança Restauração Nacional, nós convidamos a todos que possam tomar parte nos encontros de monarquistas pela restauração que nós estamos organizando em todos os estados, e o objetivo desses encontros é que os monarquistas dialoguem entre si e com a sociedade, e apresentem para a sociedade. Porque nós não acreditamos em restauração da monarquia sem povo. A restauração passa pelo povo. O povo precisa participar. E precisa vir do povo esse desejo pela restauração. E é isto que nós estamos fazendo. Vamos construir consensos, e destes consensos a nossa unidade. Vamos fortalecer todos os pontos que nós temos em comum nesses encontros. E os pontos que nós não temos em comuns, a gente vai encaminhar para cortes, que são um fórum qualificado para tratar deste assunto, que são as cortes, para decidir. E este assunto que as cortes vão decidir vai unificar a Casa Imperial Luso-Brasileira, e todos os 12 ramos vão apoiar a apenas um monarca. Então, que importante é que seja feita a restauração, não interessa quem seja o monarca, esta é a nossa posição, e é isto que nós defendemos. E que as cortes decidam, pela primeira vez no Brasil nós vamos ter cortes, e nunca houve cortes, né, no Brasil. Nossa monarquia ela era uma monarquia transitória, porque a corte não apoiou a dinastia reinante, e o papado não veio consagrar o império. Então, isto tudo nós vamos corrigir para que nós tenhamos uma restauração sólida, não uma restauração de monarquia fake, de reis fantoches, como está circulando por aí uma proposta. Não, essa não é a proposta de todos os monarquistas. Mais uma vez eu quero expressar minha gratidão pelo espaço, né, para podermos esclarecer essas coisas e pedir que os confrades possam buscar mais informação e pesquisar mais. A gente vai disponibilizar mais conteúdo para que todos possam saber e participar. Um abraço fraternal, e todos estão convidados ao movimento. Principalmente um abraço a Luiz Augusto Weber Salve. Muito obrigado. Bom, tá feito. Pessoal, tchau. Até o próximo vídeo, até a próxima live. Mais uma vez, vou te pedir, confrade, que se puder cortar, né? Fazer a edição, cortar, edite o que o senhor ache melhor para ser colocado aí no seu canal, afinal o canal é seu. E mais uma vez, muito obrigado pelo espaço.